abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel. 2 Samuel. Pode aumentar o meu microfone um pouquinho aqui no retorno. 2 Samuel 23, verso 14 ao verso 17. Você encontrou aí? Pode ficar de pé mais um pouquinho, por favor. Só mais um pouquinho. Reverência a essa palavra que é maravilhosa. Queridos, eu não tenho muito costume de dar tema para a mensagem, né? Os irmãos ouvem sempre assim, a gente está pregando, e eu não tenho muito costume de dar título. Mas para essa mensagem dessa noite, eu pedi um tema ao Senhor. E ontem, quando eu estava orando ao Senhor, eu falei para o Senhor: Senhor, dá um tema para essa mensagem. Essa mensagem, ela falou tanto no meu coração que eu queria dar um tema. E eu fiquei ali alguns minutos tentando dar um tema para essa mensagem, e eu não consegui. Aí hoje, quando eu fui escrever e organizar, quando eu sentei na mesa, que eu olhei para o texto, o Senhor me deu um tema para essa mensagem. E o tema que o Senhor me deu é: o poço, a corda, o vaso e a água. O poço, a corda, o vaso e a água. Diz assim a palavra do Senhor: Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava então em Belém. E teve Davi um desejo, e disse: quem me dera da água da cisterna do poço de Belém, que está junto à porta? Quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta? Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. E disse Davi: guarda-me, ó Senhor, de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram a risco da sua vida? Foram em risco, arriscaram sua vida, de maneira que não quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. Senhor Jesus, fala, Senhor, nos nossos corações. Senhor Jesus, os nossos corações, Senhor Jesus, eles anseiam por mais de Ti, Senhor. Eles anseiam, Senhor, em ouvir a Tua voz, Senhor Jesus. Pai querido, que não seja, Senhor Jesus, eu a falar, Senhor, mas seja, Senhor Jesus Cristo, a Tua boca falando através da minha, nessa noite. Eu quero Te glorificar, Senhor, por esta palavra. Amém. Podeis assentar. Qual é o tema da mensagem, irmãos? Qual é o tema da mensagem? Mateus, eu consigo. O poço, a corda, o vaso e a água. Essa palavra, ela é muito intrigante, porque se você reparar, o texto ele vai denotar Davi. Você já pensou algo? Quem já pensou algo aqui? Quem já pensou algo aqui que você pensa e fala? Então eu imagino Davi, ele estava num lugar forte, num castelo. Ele estava num lugar forte, num castelo.
Tá? Eu imagino Davi acordando pela manhã, chegando na sacada ali do seu quarto. E interessante que desde quando Davi ele começou a sua jornada de reinar, 300 homens se uniram a Davi. Na fuga contra Saul, aqueles 300 homens estavam com Davi e eles fizeram façanhas por amor a Davi. Eram 300 homens que Davi fazia assim, e eles agiam. Chamavam-se os 300 homens valentes de Davi. Mas esses 300 homens eles ficavam no átrio do castelo. Eles guardavam no castelo dia e noite. Eles tinham um período no mês que, de uma forma de revezamento, alguns iam para as suas casas, ver os seus familiares, ficavam um dia e voltavam novamente para guardar o castelo. E eu imagino ali que devia ter mais ou menos, vamos supor que naquele dia 50 estavam de folga para ver suas famílias. Eu imagino que tinha 250 homens embaixo. E Davi chega na beirada da sacada do seu quarto, ele suspira, e ele tem sede, e ele lembra da água abençoada que tinha no poço lá em Belém. E ele suspira e diz assim: quisera eu agora tomar dessa água deste poço. Queridos, quando Davi chega diante daquele lugar, daquela sacada, ou seja, daquela varanda, eu não sei, do lugar que ele estava, aqueles homens, eles olham para Davi, eles vêm esperando que Davi vai falar uma coisa para eles. Davi olha para o céu, olha para a natureza, olha para, não sei, para qualquer lugar, mas para eles, e sussurra: quisera eu beber da água que está no poço do mundo. Aí eu imagino que são aqueles vários homens, mas dentro daqueles vários homens, 3 homens estão de pé ali e olham um para o outro, e só balançam a cabeça e partem em direção àquela missão. Queridos, se você parar para analisar, é uma missão suicida. O poço estava em Belém e havia uma guarnição inteira de mais ou menos uns 300 homens guardando aquele poço. E aqueles homens, eles não hesitaram. Eles olharam, eles nem chamaram outros. Tamanha era a fidelidade deles para com Davi, que Davi sussurrou talvez para o alto, e o som foi até eles, e eles olharam um para o outro e partiram. É como quem está em casa. Se você chega em casa e depara com a sua mãe, se depara com a sua esposa, com o teu filho, com o teu irmão, triste, ele não precisa nem falar, você sabe que alguma coisa está errada. Você tem intimidade, você tem comunhão com aquele que está achegado a você. Davi era o Senhor daqueles homens, daqueles valentes, e aqueles três homens partem em direção a esta missão. Eu quero dizer para você, eu vou ler muito, porque o Senhor falou tanta coisa, que eu falei assim: Senhor, eu não posso me dar o luxo de esquecer nenhuma palavra. Então eu escrevi mesmo, gente. Uma, para vocês ficarem já com o coração aí tranquilos. 1, 2, 3 páginas. É da agenda pequena, metade da folha de ofício, mas 3 páginas para poder falar com você. E eu quero começar dizendo para você o seguinte: se o Senhor gerar um desejo dentro do seu coração, não hesite, haja. Quando Davi suspirou, um desejo surgiu dentro do coração daqueles homens, e eles não hesitaram. Eles não perguntaram assim: será que a gente consegue? Não, o texto é claro em dizer que eles foram. Então, se o Senhor gerar dentro do teu coração um desejo ardente de fazer alguma coisa por Ele, de fazer alguma loucura por amor a Ele, faça, não hesite, haja.
Davi apenas sussurrou. Você está disposto a agradar ao Senhor? Qual é a tua disposição em agradar ao Senhor? Qual é a tua motivação em agradar ao Senhor? Os seus ouvidos estão abertos para ouvir o sussurro de Jesus, dizendo para você: faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. Você está sensível à presença do Espírito Santo? Você está disposto a agir por amor ao Senhor Jesus, porque Ele é o Senhor das nossas vidas? Você está disposto? Esses homens que foram buscar água para Davi poderiam ter buscado água em qualquer lugar e dizer que tinham pegado do poço de Belém. Olha só, queridos, eles poderiam ter saído dali naquele lugar, e no primeiro riacho, ou na primeira fazenda, no primeiro poço que eles encontrassem, e pegaram a água dali, e pegassem a água dali, chegar diante de Davi e falar assim: Davi, essa aqui é a água do poço de Belém, vamos fazer uma hora aqui, debaixo dessa árvore, vamos aproveitar e tomar um pouquinho dessa água, e a gente, quanto tempo dá? 2 dias para ir lá e voltar? 3 dias? 1 dia? Não sei, mas então vamos fazer um tempo aqui, e depois a gente volta. Olha como é que Davi vai achar que a gente, que nós somos os caras, que nós somos lá e pegamos a água. Não era o suficiente para eles. Mas a fidelidade para com o seu Senhor não lhes permitiam enganá-lo. E muitas pessoas achando que Jesus, que Deus pode ser enganado. Tem muitas pessoas achando que podem levar uma vida mais ou menos diante da presença do Senhor e que está tudo bem. Tem muitas pessoas que entram na casa do Senhor, glorificam ao Senhor, adoram ao Senhor, mas quando o Senhor fala assim: ei, eu tenho sede, vai lá e busca água para mim, vocês vão entender isso até o final da mensagem. Você finge que você fala que vai, eu vou, e você sai, e quando você sai, o máximo que você faz é dar uma paz do Senhor enquanto a rua não está movimentada para alguém, e depois você vira um agente secreto de Cristo. A fidelidade deles ultrapassara qualquer barreira. Eles queriam honrar seu Senhor. Isso é que importava. Isso é que valeria a pena. Isso é que traria para eles o gozo, a alegria. Eles não estavam querendo saber o que o esperava. Eles não estavam querendo saber o que estava esperando por eles lá. Eles queriam saber que eles iriam lá, e que se eles trouxessem aquela água, o seu Senhor ficaria satisfeito. Eles não estavam preocupados se na hora que chegasse aquela água para Davi, Davi ia chegar e falar assim: caraca, cara, esse sol de paz é demais. Eles não estavam preocupados, eles estavam preocupados em serem aprovados diante do Senhor, porque o chamado eles já tinham o chamado de chegar, de estar fazendo parte daquela guarnição. Era uma guarnição de honra. O uniforme deles era diferente do restante dos exércitos. Eles só eram chamados para missões especiais. Eles foram escolhidos a dedos, mas esses 3 soldados queriam mais do que ter sido escolhidos. Eles queriam ser aprovados diante de Davi. Eles queriam olhar para Davi, aprová-los e falar: nesses homens eu posso confiar. Eles abriram mão das suas próprias vidas. Você tem noção disso? 3 homens contra 300 homens, mais ou menos. 3 homens. Por Jesus, você precisa abrir mão da sua própria vida. Foi isso que eles fizeram por Davi. E você está disposto a fazer isso por Jesus? Ei, Jesus já te chamou, gente. Jesus já te chamou, Ele já te escolheu. No meio da manada, Ele chamou: Mateus, vem.
Érica, vem. Eric, vem. Bruno, vem. Ele te chamou, Ele te escolheu. Quantas vezes enfrentamos perigos para satisfazer os desejos de Jesus? Quantas vezes você já enfrentou algum tipo de perigo para poder satisfazer as vontades de Jesus? Mas para satisfazer as suas vontades, eu tenho certeza que você já enfrentou vários perigos. Você já saiu do shopping 1h da manhã, cruzou a linha amarela. Você já pulou uma janela para encontrar com alguém. Você com certeza já fez algumas loucuras que colocou a sua vida em risco, porque você queria alguma coisa. Você já fez pirraça, porque você queria alguma coisa. Você já fez beicinho, mas para os seus desejos e para os desejos de Jesus. O que você já fez? O que eu já fiz para que os desejos de Jesus sejam alcançados? Para que Jesus olhe para mim e simplesmente diga: tu estás aprovado diante da minha presença. O poço. O que é um poço? O que é um poço, gente? Fala para mim. O que é um poço? Hein? Hein? Um lugar que tem água potável, né? Um lugar que tem água potável, exatamente. Mas aqui, o poço é o lugar onde as almas estão. Trazendo agora para a nossa realidade, o poço é o lugar aonde as almas estão. Para chegar até o poço, eles tiveram que quebrar as barreiras. O poço estava onde, gente? O poço estava onde? E quem estava entre o poço e os 3 valentes? Os filisteus. Havia uma barreira entre o poço e os valentes. Eles precisavam transpor essas barreiras. Sem conflito, as barreiras não se rompem. A palavra não diz que eles esperaram eles dormir e foram na espreita da noite, escondido com um ladrão, e foram lá e buscaram e tiraram a água. Não fala que eles foram, eles enfrentaram o inimigo, eles entraram num conflito por causa daquela água, por causa daquele poço. Ou seja, eles enfrentaram o inimigo para que eles pudessem alcançar as almas que estavam naquele poço. Para pegar essa água, os guerreiros saíram do seu conforto no palácio para entrar em um conflito, em uma guerra, para enfrentar essas barreiras. Eu e você precisamos sair dessas 4 paredes, e nós precisamos enfrentar a vergonha, a timidez que está dentro de nós. Precisamos ter essa coragem. Precisamos começar uma guerra contra nós mesmos, contra a nossa vergonha, contra a nossa timidez, contra a nossa irresponsabilidade em levar esse evangelho tão maravilhoso, tão que nos alcançou e que mudou a minha vida e a tua vida. Mas, querido, o poço estava rodeado. O poço, muitas vezes, queridos, ele é profundo. Você precisa chegar ao poço. Você precisa chegar. Mas para você chegar até lá, você vai ter que enfrentar as barreiras espirituais. Vocês sabiam que eram demônios? É uma coisa muito séria que a gente ouve muitas vezes as pessoas falar. Enquanto a gente brinca de ser crente, o diabo não está brincando de ser diabo. Há uma organização a nível espiritual para impedir que eu e você façamos a vontade do Senhor Jesus. Para que você alcance aquele poço, você precisa passar pelas barreiras.
Aqueles soldados, precisaram guerrear contra aqueles homens. Olha só, você está achando que foi fácil? Presta atenção aqui. Eram 3. Cada um deles tinha uma espada, mas um deles ainda estava carregando um vaso. Esse vaso não podia ser quebrado. Enquanto eles lutavam, eles protegiam o vaso. Enquanto eles guerreavam, eles protegiam aquele vaso. Porque aquele vaso seria o motivo, seria o recipiente para resgatar aquela água e trazer para o seu Senhor. Aquele vaso era a maior relíquia que eles tinham, porque se ele quebrasse, como que eles trariam aquela água? Eles não teriam como trazer aquela água. O vaso. O que é o vaso? O vaso aqui vai representar a palavra de Deus, vai representar o Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos nos erguer. Há um sussurro de Jesus dizendo: eu preciso que vocês se levantem e vão. Nós já temos a palavra do Senhor, nós já temos a espada, e nós temos a palavra, e nós precisamos ir levar essa palavra, porque existem pessoas que estão presas em poços espirituais, existem pessoas que estão mortas dentro de poços, esperando você e eu nos manifestarmos e arrancarmos elas desses poços. Você, eu e você, nós precisamos ir. É aquilo que Deus colocou no seu coração para falar às vidas que estão no poço. Você precisa chegar ao poço. Aí você conseguiu. Você começou como aqueles homens que lutaram e conseguiram vencer aqueles soldados. E você chegou naquele poço. Você, através de jejum, através de oração, através da leitura da palavra, o Senhor te fortaleceu. Você rompeu as barreiras do inferno. Você rompeu contra os demônios, contra a fofoca, contra as palavras de desânimo. Você não desistiu. Você fez um propósito pelas madrugadas, com amor às vidas que estão naquele poço. E aí você foi, guerreou, lutou e chegou na beira daquele poço. A tarefa ainda não acabou. Ela se torna ainda mais difícil. Sabe por quê? Porque você está cansado. Muitos conseguem se levantar e ir fazer a vontade do Senhor, mas quando eles estão lá no meio da batalha, o cansaço vem sobre eles e eles desistem. E eles falam. O cansaço não alcançou aqueles homens. O objetivo de agradar ao Senhor, ao seu Senhor, a Davi, era maior do que o cansaço que estava sobre eles. Ele era maior. E eles chegaram diante daquele poço. Os inimigos tinham sido derrotados. Talvez os inimigos que foram derrotados, alguns sobreviveram e fugiram, e foram até lá onde estava o acampamento para chamar outros homens para virem. Mas agora eles estavam diante do poço. Só que o poço era profundo. Eles tinham que descer agora nesse poço. Aí eu quero falar para você sobre a corda. Porque em todo poço há o que, gente? Uma corda. E nesse poço dessa época não tinha aquele baldezinho para puxar. As pessoas tinham que descer. Porque o poço era um riacho que passava no fundo. Era um veio de água que passava no fundo. Ele precisava descer para poder pegar aquela água lá no fundo e encher aquele recipiente. E aí eu quero falar para você da corda. O que é a corda? A corda, queridos, são os intercessores da igreja.
Acorda, queridos, é aquele que se levanta para orar, para que a igreja faça missão. Acorda é aqueles homens e mulheres que se prontificam em acordar de madrugada e orar para que os jovens da igreja se levantem e cumprem esse chamado. Esse chamado é para os homens, é para os anciãos, é para os homens, é para as mulheres, mas a palavra do Senhor vai dizer para mim e para você: sois jovens e já venceis o maligno, sois fortes para vencer o maligno. Então muitas vezes os intercessores, eles estão orando, eles estão clamando, e eles estão segurando a corda. Por que eles estão segurando a corda? Se no meio do conflito o cansaço vier, não desista, vai valer a pena. Agora é a hora de descer. Nem todos podem descer, alguns têm que segurar a corda. Eles tiveram que decidir quem desceria pela corda. Enquanto um desceu, os outros ficaram segurando a corda e vigiando para ver se o inimigo estava vindo. Enquanto uns vão e se embrenham no arraial do inimigo, outros precisam ficar e interceder para que o inimigo não os alcance. Você sabia que existe um outro valor, existe uma outra fase na Bíblia de alguém que teve sede, e a sede dele foi saciada com a palavra amarga? Jesus, quando ele estava naquela cruz, em uma das suas falas, ele virou e falou: tenho sede. Aquela sede que Jesus estava sentindo ali naquele momento era literal, queridos. Era uma sede realmente que ele sentia na sua boca, ele precisava beber uma água. Mas eu quero dizer para você que essa palavra do Senhor Jesus dizendo: eu tenho sede, ela ecoou pelo universo, ela ecoou pelo mundo. Ele disse: eu tenho sede. Jesus estava na cruz e uma das suas falas foi: eu tenho sede, eu tenho sede. Você pode ouvir o grito de Jesus dizendo: tenho sede? Jesus diz: tenho sede tamanha que me fez abrir mão da minha glória para morrer por suas vidas. E ainda grito dizendo: tenho sede. Quantos podem ouvir e saírem a buscar essas almas? Pois eu tenho sede de almas. Enquanto um desceu, outros ficaram segurando a corda. Essa corda é uma corda salva-vidas. Quem a segura não pode soltá-la, enquanto quem desceu não subir. No projeto Jumento, nós saímos para evangelizar de 3 em 3. Quando eu estava lendo essa palavra, me lembrou claramente da forma que a gente sai para poder pregar o evangelho. Nós saímos para evangelizar de 3 em 3. E quando nós estamos andando, normalmente é uma menina ou 2 meninos, ou 2 meninas e um menino. Porque nós temos uma estratégia: menina evangeliza menina e menina evangeliza menino. Porque nós sabemos que há muitas, em meio ao arraial do inimigo, há muitas ciladas no inimigo. Então vem uma menina bonita que quer dar atenção, mas não é para poder dar, e sim para poder cantar também. Então nós temos essa estratégia. Mas quando um sai do seu lugar e chega e aborda alguém, os outros 2 que já sabem que são os companheiros dele, eles imediatamente estão na sua retaguarda, estão percebendo, estão criando uma proteção espiritual onde os demônios se bloquearam para não trabalhar na mente daquela pessoa que está aí. Você está entendendo, querido? Você está entendendo a importância? Muitas pessoas acham que ser um intercessor é algo que não vale a pena, porque não traz ibope. O intercessor é muito difícil de prestar o microfone na mão. Se eu perguntar aqui para a maioria de vocês, aqui num grande culto de domingo, quem são os intercessores? Sabe se eu der abraço agora um intercessor dessa igreja? Muitos não
Ele segura a corda para eu e para você irmos, descermos do fundo do poço e buscarmos a mais almas que estão na terra e levarmos aquele vaso que é a palavra do Senhor e dizer para aquelas pessoas que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Sem Ele eles vão para o inferno, sem eles já estão mortos. Eles vivem e estão mortos, porque eles vão para o inferno. Então você precisa ser um intercessor, você não precisa ter um chamado. Se você sabe que a juventude vai levantar um projeto de evangelização, comece a interceder pela juventude. Se você ouve o juvenismo começar a levantar um projeto de evangelização, comece a ser um intercessor dos juvenis. Se as irmãs vão fazer isso, comece a ser um intercessor. Se o pastor levanta um desafio de evangelismo para a igreja, como ele levantou ontem aqui na oração, à noite, nós precisamos interceder por ele, para que os ataques do inimigo não alcancem. Nós precisamos segurar a corda, até que aquele que está lá no poço, ele suba com a água, ele suba com uma vida resgatada das mãos de Satanás. Enquanto ele não subir, eu não posso soltar a corda, eu não posso parar de interceder, enquanto ele não subir. A água, quem é a água nessa figuração aqui? São as vidas, são as almas que estão dentro desse poço, que estão aprisionadas nesse poço espiritual. Eles vivem enganados por sonhos que são passageiros, por drogas que dão prazeres momentâneos. Sabe, eu estava lendo uma reportagem sobre um movimento chamado Jesus Movement, movimento para Jesus, que aconteceu na década de 70, numa década chamada de droga, sexo e rock and roll, aonde os jovens iam para um parque que tem lá nos Estados Unidos e se drogavam em plena luz do dia, faziam sexo em plena luz do dia, bebiam o dia inteiro, iam até entrar em êxtase. E aí um grupo de jovens de uma cidade vizinha se incomodaram com aquilo, saíram e foram lá e começaram a pregar para aqueles hippies, porque naquela época esses jovens eram chamados de hippies, não haviam funkeiros, não haviam pagodeiros, não haviam aqueles que gostam de axé. Eles foram lá e começaram a pregar para aqueles hippies, e quando aqueles hippies começaram a se converter, sabe o que eles falavam? Pô, velho, aquela droga que a gente usava passava, mas essa sensação que eu estou sentindo não passa nunca, isso é bom demais, eu quero mais desse Jesus. Você precisa ser um gerador de vidas, você precisa saber a hora que você tem que descer no poço. Tem momentos que você vai segurar a corda, tem momentos que você vai sair e enfrentar as barreiras do inimigo, lutar contra os demônios e chegar na beira do poço. O Senhor vai falar assim: agora você não vai descer, você vai segurar a corda, porque há alguém lá embaixo que precisa subir com outras pessoas. Você pode glorificar o nome do Senhor. Estou achando vocês tão quietinhos. Essa é. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia! Não basta apenas descer e buscar a água. Uma vez que aquele homem subiu com a água, agora eles terão que cuidar dessa água. Você entende isso? Ontem o pastor trouxe uma palavra aqui à noite que falou de consolidação. Você sabe o que é consolidação? É firmar, é cuidar, é abraçar, é não deixar embora. Depois que aqueles homens desceram naquele poço e pegaram aquela água, eles tinham que atravessar novamente o arraial do inimigo. Aí agora, eu imagino a vigilância daqueles, porque aquilo que estava dentro daquele recipiente era muito valioso. Eles não podiam deixar cair uma gota sequer, porque se caísse uma gota poderia estragar aquele recipiente.
suficiente, poderia faltar na hora que chegasse diante do Deus certo. E aí eu imagino eles indo um no meio com um cântaro, com um vaso na mão e a espada na outra, e um na sua direita, outro na sua esquerda, e lutando contra os dardos inflamados, contra as flechas, contra aqueles que vinham com espada. Eu acredito que eles chegaram pela palavra de Davi, que na hora que ele chegou entregou aquela água para ele, e ele não bebeu. Eu acredito que eles estavam ali sujos de sangue. Eu acredito que eles estavam ali com cortes no braço, com cortes na barriga, com cortes nas pernas. Porque é impossível lutar contra 300 homens e não se ferir, ainda que você vença. É impossível. E a palavra disse: Davi falou para Deus: posso eu beber da água com esses sujos de sangue? Com o sangue deles nas minhas mãos? Não, pelo aquilo que eles fizeram, ofereço essa água a ti, Deus, a minha vida. E Davi joga aquela água ao sol, em adoração ao Deus Todo-Poderoso. Queridos, não adianta apenas irmos, não adianta eu chegar aqui, o pastor chegar aqui, a Andriele, o Júnior, ou quem quer que seja, Evelyn, o Wagner, e pregar o Evangelho, e trazer uma palavra eloquente que toque no coração daqueles que querem aceitar a Jesus, e vir 10, 20, 30, 100 pessoas aqui na frente, e depois que eu tirar aquela água, eu deixar o jarro d'água sozinho, achar que ele vai andar sozinho, colocar aquela água, ó, já tirei a água, ó, nós já estamos aqui, já tiramos a água, agora vamos deixar aqui em cima do muro, porque nós estamos cansados, nós já fizemos nosso trabalho, então agora vamos lá chamar outros para poder vir descansar. Tiramos a água do poço, tiramos aquela vida que estava no lamaçal, enterrada no meio às entranhas do inimigo, do Satanás. Agora nós precisamos cuidar dela. Não pode cair uma gota d'água no chão, não pode. Tem que ter alguém que segura essa água, tem que ter alguém que está na direita e está na esquerda, segurando essa água para que ela não caia, cuidando dessa vida para que ela não venha se perder. Aqueles homens agora tinham que voltar para casa, já falei isso. Imagino, já falei isso. Aquela água era muito preciosa, eles não podiam perder nenhuma gota. Essa água é para o seu Senhor. Há um clamor de Jesus por vidas. Há um clamor de Jesus dizendo: eu tenho sede por almas. E o que eu e você temos feito, Luan? O que eu e você temos feito, Diego, por essas vidas que nós estamos ganhando para Jesus, pelos nossos amigos, pela nossa família, o que nós temos feito? Não há maior honra para um homem servo do Senhor do que ganhar uma vida para Jesus e chegar diante de Jesus e falar: Jesus, aqui está a água, aqui está, Jesus, sacia a tua sede com esta água. Esta vida, Senhor Jesus, outrora estava perdida, mas agora ela vive. Aleluias, aleluias. Como um exército poderoso, a igreja do Senhor Jesus tem que se mover. Você está se movendo como um exército poderoso. Você tem que colocar na sua mente uma coisa: cada vez que um crente sai da sua casa pela manhã e coloca os pés no portão da rua, ele entra numa viagem missionária. Ele está indo a caminho de um poço, e ele tem que trazer a água, mas nós não entendemos isso. Nós saímos preocupados com tudo, menos em falar do amor de Jesus para alguém naquele dia. Eu imagino como Jesus olharia para mim e para você.
Se todos os dias, ainda que eu não cometesse ninguém, mas eu falasse para uma pessoa que Jesus te ama e quer te salvar e quer te dar a vida eterna, eu imagino como o olhar de Jesus para mim seria diferente. Como o olhar de Jesus para mim modificaria se isso acontecesse. Quem segura aquela corda não é menos importante de quem ganha as vidas para Jesus. Ei, você que tem o chamado de intercessor, erga-se para interceder, não desista. Segure essa corda. Enquanto alguém não se converter, não pare, não largue essa corda. Vejamos alguns exemplos de homens que por causa deles nós estamos aqui hoje. Jeremias foi retirado de um poço por uma corda. Se não tivesse alguém para jogar a corda para ele, ele teria morrido naquele poço. Jeremias é o profeta chorão, né? Porque tudo que ele profetizou, nada se cumpriu na vida dele. Ele chorava porque ele profetizava e dava tudo errado. Ele chorava porque ele falava que o Senhor viria e libertaria o povo, e dava tudo errado, o povo ficava mais cativo. E ele morreu, mas a palavra que ele lançou, ela ganhou força no mundo espiritual, e o povo de Israel pôde ser liberto do cativeiro babilônico. Israel hoje é uma nação por causa de Jeremias e por causa de tantos outros, mas a citação aqui é porque ele foi retirado de um poço por alguém que intercedia por ele, por alguém que se doeu por ele. O que você tem feito pelo seu pai? Será que você já não largou a corda do seu esposo? Será que você já não largou a corda do seu filho, do seu amigo do trabalho? O que você tem feito? Será quanto tempo você tem gastado orando pelas pessoas que estão mais próximas de você e que estão longe de Jesus? Jean, eu tenho chamado para ganhar o mundo inteiro, mas o meu irmão, a minha irmã, meu tio, minha tia, minha sogra, eles estão presos. Meu Deus, será que eu sou capaz de ganhar o mundo inteiro? Será que eu sou capaz de tirar e mover os céus com fé para que os meus familiares se convertam? Porque se eu creio no Deus que pode me levar para o centro de Caxias e pregar e 200 pessoas aceitarem a Jesus, eu tenho que crer no Deus, eu vou pregar para o meu irmão e ele vai aceitar Jesus, porque ele vai ver Jesus em mim. Agora, se o meu familiar não consegue ver Jesus em mim, como os outros serão? Como? Não tem como. Outro, José. José foi tirado da cisterna com uma corda. E sabe o que aconteceu? Virou governador, saciou a fome de milhares. O povo de Israel teria sido exterminado da terra. A promessa de Deus não teria se cumprido. Jacó não teria não teria dado continuidade à descendência de Jacó. Vou dizer mais, Jesus não teria nascido. E ele foi tirado de uma corda. Paulo, quem lembra de Paulo aqui na cidade de Damasco? Lá, os judaizantes lá, os fariseus, querendo passar a faca nele. E aí ele entra numa casa daquelas que tem na beira da muralha. Ali estariam os homens ali, ou tentando. O único jeito, Paulo, é descer você por uma corda. 30 metros de altura numa corda dentro de um cesto. Se aqueles homens largassem aquela corda, Paulo tinha morrido. E a Europa não teria sido toda evangelizada. E as cartas que hoje servem para nós como palavra de vida não teriam nos alcançado. As almas que resgatamos dos poços serão futuros moradores da Nova Jerusalém.
É para lá que você está indo, você sabia? Ou você já esqueceu disso na sua caminhada? E você está preocupado com a casa, com o casamento, com o carro? O que você está se preocupando? Eu quero lembrar você que você está indo para a Nova Jerusalém. E as almas que você resgatar nos poços também estarão lá com você. Eu quero dizer mais para você, que a eternidade de milhões de pessoas dependem do que eu e você fizemos hoje. Você sabia disso? E a palavra do Senhor diz que será cobrado da minha e da tua mão. O Júlio falou aqui hoje, todos celebram a morte, e nós viemos celebrar a vida. Poços estão cheios de vidas, que hoje passaram o dia inteiro chorando sobre um túmulo, de pessoas que talvez estejam na Nova Jerusalém, mas que a grande maioria já está esperando para passar a eternidade do lado do fogo do jogo, junto com Satanás. E nós o estamos fazendo. E nós o estamos fazendo. Eu quero te convidar a ficar de pé. Há um lugar, queridos, e esse lugar, o Senhor está nesse lugar.